Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tivemos aí no mês de dezembro o London Chess Classic, o último torneio aí do circuito Grand Chess Tour. No final do vídeo eu vou mostrar aí como é que ficou a classificação final do circuito, tá bom? Grand Chess Tour. E aqui essa partida foi jogada então aqui entre Magnus Carlsen de brancas, o atual campeão mundial, e Levon Aronian, o leão armênio. E vamos dar uma olhada nessa partida que é muito legal, é um clássico aqui para ficar na história do xadrez. O Magnus Carlsen abre a partida com D4, temos cavalo F6 pelo Aronian, cavalo em F3, D5, e agora o Magnus Carlsen faz o lance bispo F4. Nós temos aí um sistema London pelo Magnus Carlsen, o tão criticado sistema London, né? Ele é criticado porque muitos iniciantes aprendem a fazer esse sisteminha com cavalo F3, né, o bispo em F4, D4, depois joga E3, C3, dama B3, e é criticado porque é um sistema meio que você decora os lances, independe da ordem, independe muitas vezes do que o seu adversário vai fazer, né? E aí alguns professores criticam isso. Mas é claro, se você realmente é um iniciante e ficar só jogando isso, vai te limitar o seu aprendizado. Agora, se você já é, né, um jogador experiente, por que não? É uma opção, né? E vale a pena testar aí o sistema London. Vamos ver o Magnus Carlsen jogando aí o sistema London. A partida segue com C5, agora E3. Curioso aqui, né? Os jogadores de London em geral fazem C3, porque se vier dama B6, defende o peão de B2 com dama B3. Aqui o Magnus Carlsen apresenta uma outra possibilidade diretamente com E3, cavalo C6, cavalo de B em D2, C por D4, E por D4, e depois de dama B6, então atacando aqui o frágil peão da London, o Magnus Carlsen protege com esse bloqueio agora com o cavalo em B3. Legal, né? A partida continua com o bispo G4, enfraquecendo a defesa aqui no peão de D4, colocando uma cravada então no cavalo, e agora o lance A4 não se incomodando aí, já ameaçando o lance A5, né? Então é muito legal aqui, né? Se por acaso as pretas jogam bispo por F3 e depois de dama por F3, não dá para as pretas tentarem jogar aqui o lance cavalo por D4, tentando ganhar um peão, porque depois de cavalo por D4, dama por D4, as brancas têm um forte lance aqui, bispo B5 cheque. E aí, enfim, aqui fica difícil já. Começa a ficar difícil para as pretas, né? Se jogasse aqui cavalo D7 cobrindo, viria torre D1 aqui. E as coisas se complicam. Olha que legal como o lance A4 é importante, ele defende o bispo, porque depois de dama B4, cheque, o bispo está protegido, né? Depois de C3, por exemplo, e dama B3, viria provavelmente torre por D5 aqui, com uma excelente posição para as brancas nessa variante, né? Por isso que depois de A4, então, é um lance que exclama aqui, né, do Magnus Carlsen, que preparo, né, de abertura aqui do Magnus Carlsen. A partida segue com A6, então não querendo ganhar o peão aí, o Aronian faz a coisa certa, dá a casa 7 aqui para a dama, né, continua deixando a dama nessa diagonal aqui, pressionando o ponto de D4. A5 pelo Magnus Carlsen, dama em A7 aqui pelo Aronian, e agora C3. Agora é importante mesmo proteger aí o peão de D4. E6, bispo em E2, cavalo em H5, atacando aí o bispo da London, esse bispo de F4, o bispo vem para E3, e agora dama B8. Então o Aronian coloca aí a dama numa diagonal um pouco mais ativa. H3, bispo por F3, bispo por F3, o cavalo aqui está atacado, cavalo em F6, o Magnus Carlsen agora é o detentor aí do par de bispos, legal. Bispo em E2, bispo aqui em D6 e agora bispo D3, olha que legal aqui, o Magnus Carlsen investiu aí 2 movimentos com o bispo para colocar o bispo nessa excelente diagonal, já prevendo que o Aronian vai dar roque, bacana. Bom, o Aronian faz roque, o Magnus Carlsen também faz aqui o roque e agora dama C7. O Aronian também investe um tempo aí com a dama para conectar as torres. Torre E1 foi jogado e agora rei H8. Esse lance é curioso, esse lance aqui ele dá a casa de G8 aqui para o cavalo para poder manobrar em E7, talvez colocar o cavalo aqui em G6, né? O Aronian já prevendo que está vindo ataque aqui forte do Magnus Carlsen, quer colocar o cavalo aqui em G6, então vamos ver. A partida continua com dama em F3, torre de A aqui em E8, bispo G5 colocando pressão aqui no ponto de F6 e agora cavalo G8, manobrando então o início da manobra para G6. Torre em E2, olha que lance bacana, preparando para trazer mais peças aí para a ala do rei. Cavalo de G em E7, dama H5 ameaçando checkmate ali em H7 e agora cavalo G6 bloqueando. O bispo vem para C2 e agora rei G8. O cavalo já manobrou, o rei volta lá para G8 então.
E agora o Magnus Carlsen faz o lance bispo D2. O Aronian encontra esse recurso aqui, cavalo B4, esse lance ataca o bispo, aproveita que se o peão capturar, tá caindo aqui o bispo em C2, né? Então aqui não é muito bom isso pro Magnus Carlsen, ele vai desestruturar aí os seus peões, né? Vai ficar com uma estrutura fraca de peões, portanto o bispo B1, agora sim o cavalo está atacado, o cavalo do Aronian volta então para C6 e agora bispo D3, jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Torre B8, bispo em E3, aqui esse lance ele faz o seguinte pelo Magnus Carlsen, agora a torre está protegendo, o Magnus Carlsen quer jogar o bispo aqui em C2, é uma casa melhor, fica protegendo o cavalo. No entanto, não pôde aquela hora porque o Aronian teve o recurso, né, de cavalo B4. Ao jogar bispo E3, agora a torre fica protegendo lá em C2. Legal, né? Aqui são nos detalhes aqui os dois jogadores. A partida segue com torre de F em 8. Agora G3, segurando bem a casa aqui de F4. Cavalo vem para F8. Esse cavalo não tem boas casas, manobra novamente. E agora o bispo vem para C2. Finalmente, protegido agora pela torre. B6 tentando abrir aí a coluna B. A por B6, torre por B6 e o lance bispo C1 aqui. Então, é claro, essa torre ela tá atacando o cavalo está protegido, mas ela fica fazendo um raio-x ali incômodo na casa de B2. Bispo C1 protege e também abre a torre. A partida continua com torre de em B8 intensificando a pressão aí na coluna B e agora cavalo C5. Agora começam todas as complicações aqui, né? Aqui a partida começa a virar tática também. Cavalo C5 atacando o peão de A6 e aqui o Aronian faz o lance E5, deixando o peão de A6, provocando aí o Magnus Carlsen e agora o Magnus Carlsen, monstro aqui, tem que calcular demais para poder capturar esse peão e ele vai e captura então cavalo em A6 e agora dama em A7. O problema todo da posição agora é esse, o cavalo ele está cravado, né? O cavalo do Magnus Carlsen não pode sair daí, senão cai a torre e agora o cavalo está atacado duas vezes pela torre e pela dama. Essa foi a ideia do Aronian. O Aronian entregou o peão para poder ter essas ameaças. E o Magnus Carlsen aceitou, capturou o peão. E agora vamos ver como é que... Será que o Magnus Carlsen vai conseguir se livrar aí dessa situação? Vamos ver como ele continua aqui. A partida segue com D por E5, agora também atacando o bispo aqui do Aronian. E o Aronian complica tudo. Agora com G6 atacando a dama. A dama é prioridade. Tem que mexer essa dama daí. Dama G4, e olha que bonito, né? Porque agora essa dama aqui em G4, ela escapa do ataque do peão e também pode rumar para a ala da dama para proteger o cavalo. Fantástico, né? Bom, o bispo está atacado aqui pelo peão, então o Aronian continua com o cavalo por E5, atacando a dama, e agora a dama vem para 4, legal, protegeu o cavalo. A partida segue com torre C8. Olha que legal, gente. Por que não torre A8, né? Muita gente pensa que seria o lance natural aqui, torre A8, intensificando a pressão toda aqui no cavalo. Aqui o Magnus Carlsen salvaria a posição com o cavalo C5. Esse lance aqui abre um ataque em A7 e ao mesmo tempo o cavalo está protegendo em A4, né? Legal isso aí. Então aqui depois de dama por A4, torre por A4, a torre também está atacando essa torre em defesa aqui em A8. Forçaria praticamente torre por A4 e cavalo por A4 e o Magnus Carlsen teria se safado aí, né, das cravadas e teria um peão a mais nessa variante, né? Então legal essa linha, hein? Bacana, por isso que o Aronian não foi para a torre A8, ele preferiu jogar aqui com torre C8. Vamos ver como é que continua a partida aqui. Bispo em E3 agora atacando aqui a torre e a dama, colocando essa situação. O Aronian segue aqui com D4, bispo por D4 e olha só a complicação toda, porque agora o Aronian tem o recurso aqui de cavalo em F3 com cheque. E é o lance que ele joga aqui na partida, cavalo F3, dá um cheque e vai atacar o bispo na sequência. É assim que ele resolve o problema da torre e da dama aí atacadas pelo bispo, né? Legal, né? No entanto, tinha um lance um pouco mais preciso aqui, pessoal, do que cavalo F3, né? Aqui o lance torre aqui em C4 seria um pouco mais preciso, porque ele forçaria primeiro B4 e depois de cavalo F3, cheque, rei G2, o cavalo toma o bispo e aí as brancas teriam que tomar aqui de peão, tá bom? E aí essa estrutura de peões aqui tá fraca, né? Esses peões vão cair todos um por um, primeiro com torre por D4 e as pretas conseguem igualar nessa linha, conseguem um equilíbrio. Qual que é a diferença? Na partida, ao invés de jogar torre C4 e jogar imediatamente com o cavalo F3 para capturar o bispo, nessa linha o Magnus Carlsen pode capturar de dama, recapturar aqui de dama, colocando uma cravada aqui na torre do Aronian, tá? Então essa é a diferença, né? Se tivesse jogado
torre C4 e depois de B4, não teria a opção da recaptura do bispo aqui com a dama, teria que capturar com o peão, e aí as pretas teriam equilíbrio, né? O aroniano encontrou isso no tabuleiro na partida, fez o lance cavalo em F3 cheque, a partida seguiu com rei G2, cavalo aqui por D4 e agora dama por D4. Olha só o Magnus Carlsen aí andando na corda bamba, né? Mais uma vez aqui o cavalo tá cravado, né? O cavalo não pode sair daí se não cai a torre, mas pelo menos o Magnus Carlsen também colocou uma cravada incômoda aqui na posição. Legal, né? E dessa forma defendeu o cavalo, né? Se torre captura o cavalo, dama toma dama, torre toma dama e torre toma torre, né? Então, por enquanto o cavalo está defendido. Bacana, vamos ver como segue aí a partida. Cavalo em E6, né? Então colocando aí, tentando ganhar a iniciativa, né? Atacando aí a dama. Será que dá para a dama continuar mantendo a cravada? Dama E3 talvez, mas depois de dama E3 vai vir bispo C5, né? E aí as coisas vão começar a se complicar para o Magnus Carlsen. Será que tem saída? O Magnus Carlsen, cheio de coragem aqui, faz o lance torre por E6, essa partida é muito bonita. A partida segue agora o sacrifício aí de qualidade, né? F por E6 e agora bispo E4. Então, por enquanto, o Magnus Carlsen mais uma vez manteve sob controle aqui, o cavalo está defendido, a dama continua posicionada aí em D4, bispo E4 foi jogado. Torre F8 e agora o lance torre A2, olha só como o Magnus Carlsen vai jogando aí de forma precisa. Esse lance faz várias coisas. Depois de B4, essa torre está protegendo aqui em F2. Esse lance também permite o cavalo sair protegendo a própria torre, né? Vamos ver como segue aqui a partida. Torre B7. Aqui o aroniano vai para essa linha, né? Então ele propõe aqui a troca aqui de damas, né? Você fala o seguinte, mas aqui ele não está entregando a torre, né? Por que não joga aqui bispo toma? É que aqui o aroniano não capturaria a dama, ele capturaria o bispo aqui com cheque, né? Dama por B7 cheque. Depois de rei H2, por exemplo, e dama B3, as pretas têm um bom jogo aqui, então conseguiriam igualar e devolveriam, né, a qualidade para igualar na posição e conseguir o equilíbrio, né? Mas então aqui, olha que legal, né, essa partida. Então depois de torre B7, o Magnus Carlsen não vai, ele não quer recuperar material, né? Ele faz o lance aqui surpreendente, dama por A7, trocando as damas com material a menos, olha que legal. A partida segue com torre por A7 e agora o lance B4, né? Esse lance aqui ele impossibilita agora o recuo do cavalo. O cavalo está cravado novamente, né? Então ele não pode sair daí, senão está caindo a torre. Que partida, hein, meus amigos? Que partida! Bom, o jogo continua com torre B8, né? Se o cavalo capturar, agora a torre está caindo, a torre em A2, então seria uma troca. E agora C4, então, pelo Magnus Carlsen. Muito legal. Se o bispo capturar, o cavalo captura, né? Se o bispo agora captura aqui em B4, não foi o lance jogado, o cavalo captura aqui em B4, atacando a torre, né? Em A7. Esse é o ponto todo. E se a torre toma, o cavalo recaptura saindo aí do ataque da torre de B8, né? Cheia das táticas aí a partida. Portanto, aqui depois de C4 jogado pelo Magnus Carlsen, a partida seguiu com torre B6, colocando mais uma vez a pressão aí no cavalo. E agora B5, tudo certo. O Magnus Carlsen resolveu o problema aí da pressão em cima do cavalo. Agora o cavalo está muito bem protegido pelo peão. A partida segue com rei F7, torre C2 ameaçando aqui um garfo, avançando com o peão para C5. E agora então o aroniano resolve devolver aí qualidade para amenizar esses peões passados e conectados aí. E a partida segue então com torre de B por A6, B por A6 e torre por A6. Qualquer jogador olharia para essa posição, um jogador comum, e diria: puxa, bispos de cores opostas, mesmo que as brancas tenham um peão a mais nesse final, esse final tende ao empate. Magnus Carlsen não acredita nisso e ele vai querer mostrar que mesmo com bispos de cores opostas, as brancas podem jogar pela vitória. É incrível essa partida. Magnus Carlsen segue com C5 atacando o bispo vem para E5, C6 rapidamente avançando com o peão passado, torre A7 freando aí, tentando frear o avanço do peão. Agora o bispo e a torre estão segurando a casa de C7 e agora o Magnus Carlsen segue com H4, rei F6, torre aqui em D2, bispo C3 e agora torre D3 atacando o bispo. O bispo vem para B4 e agora rei H3, melhorando a posição do rei. Bispo em E7 e agora F3. E5 colocando o peão em casa escura e agora a torre aqui em C3, preparando para avançar o peão. Não pode ser permitido, o aroniano para esse peão aí com bispo D6 e agora a torre C1. H6 pelo aroniano e agora a torre D1 aqui pelo Magnus Carlsen atacando o bispo.
O bispo volta para E7 e agora o rei ganha uma casa bacana aqui em G4. Rei F7 e agora a torre B1. A partida segue com o bispo D6 e agora o lance H5. G por H5 e rei por H5. Com essa manobra típica de finais, o Magnus Carlsen consegue deixar aqui a chave de toda a posição. Esses peões aqui estão separados e a casa de F4 não está disponível para o bispo, né? Por que eu falo isso? Se esse peão tivesse aqui em G4, as pretas colocam o bispo aqui em F4, paralisam o outro peão aqui da coluna B com a torre e com o rei e tá tudo certo, né? A gente tem um final aí tendendo ao empate. O Magnus Carlsen não permite, então ele não dá a casa de F4 para o bispo e quando o bispo não tem a casa de F4, ele não consegue defender esses dois peões, vejam isso. E a torre vai estar meio escrava, segurando aqui o avanço do peão. Olha que posição interessante aqui, um final, né, que é ganho para as brancas, por incrível que pareça mesmo, com bispos de cores opostas. Vamos ver como continua aqui a partida. A partida continua por mais alguns lances aqui, com o rei G7 agora foi jogado, torre D1 atacando aí o bispo vem para B4 e agora a torre D5 atacando aqui o peão. Torre E7 protegendo e agora bispo em F5. E nessa posição, meus amigos, acreditem se quiser, o Aronian abandona aí a partida mesmo no final de bispos de cores opostas, que muitas vezes realmente tende ao empate, né? Mas aqui o ponto todo é que esses peões aqui eles estão separados, né? Então não vai dar para as negras segurarem aí, defenderem a posição, tá? Então nessa posição o Aronian abandonou e o Magnus Carlsen conseguiu provar aí, mostrar, né, que a sua trilha estava certa, que ele iria conseguir vencer mesmo aí com bispos de cores opostas. Eu vou simular aqui um pouquinho como poderia continuar essa partida. É claro que eu não vou ter a ousadia de tentar vencer o Stockfish jogando esse final. Eu muito provavelmente não conseguiria, mas aqui eu fiz uma simulação do Stockfish contra o Stockfish para a gente poder ver os lances mais precisos, tá bom? E poder elucidar aí, mostrar por que aqui o Aronian abandonou, tá? Aqui, provavelmente depois de torre C7, uma possível continuação seria bispo E4, colocando uma defesa indireta, né? A torre não pode capturar aqui, senão torre D7 cheque e capturando a torre na sequência, né? Abriria um ataque descoberto aqui do bispo. Portanto, aqui rei F6 seria uma possível continuação, torre D8. Agora sim o bispo está protegendo o peão. Rei E7 atacando a torre, torre G8. Bispo D2 protegendo o peão de H6. A partir agora a ideia das brancas seria colocar aqui o rei em E5, tá? E a torre aqui nessa cesta horizontal, muito provavelmente em E6. E aí a pressão seria muito forte com a torre em E6 em ambos os peões H6 e E5. E aqui cairia o primeiro peão das negras, tá? Esse seria o plano das brancas agora. Então depois de rei G4, rei F7 atacando a torre, torre D8 atacando o bispo, bispo G5 contra-atacando e torre D6, as brancas teriam então a torre na cesta, primeiro objetivo conquistado. Depois de rei E7 atacando a torre, torre G6 protegida agora pelo bispo e bispo C1, a gente teria o lance rei F5, segundo objetivo das brancas conquistado, rei em F5 fazendo pressão aqui em E5. Depois de rei F7, a gente poderia ter ainda o prudente torre E6 e agora a pressão é total, né? O objetivo conquistado aqui das brancas vai cair peão. Depois de H5, por exemplo, rei por E5, torre A7, as brancas vão agora ganhar esse outro peão com bispo G6 cheque, rei G7, rei E4, por exemplo, H4 e aí G por H4, as brancas teriam 3 peões aí contra nenhum das negras, né? Então aqui cairiam os peões das negras um por um. Depois de torre A4, por exemplo, e rei D3, não dá para as negras capturarem o peão por conta do avanço aqui. As pretas têm que proteger aí o avanço do peão, teriam que jogar a torre A7 aqui. E depois de bispo E4, então torre A8, por exemplo, e H5, as brancas estão ganhas, né? Depois de torre D8, cheque, rei C4, por exemplo, torre H8, tentando segurar aí o peão, não dá mais, né? Aqui tá bom para as brancas, torre G6 cheque, rei F7, bispo D5 cheque, rei E7, aqui um combo, torre G7 cheque, rei F6, torre F7 cheque e rei G5, tudo bem, esse peão vai cair, é verdade, mas agora depois de bispo E6, ninguém segura mais aí a subida do peão, depois de rei por H5, por exemplo, e C7, rei G6, torre F5 primeiro, deixando aqui a torre protegida pelo bispo. Não tem como segurar aí o avanço do peão. Depois de qualquer lance, bispo E3, C8 promovendo para a dama, torre toma e bispo toma.
Aqui sim, claramente é um final vencedor para as brancas. Aqui eu jogaria contra o Stockfish, mas aqui não precisa, né? Eu acho que todo mundo consegue perceber aqui que com uma torre e um peão a mais, esse seria um final vencedor aí para o Magnus Carlsen, né? Incrível, né, meus amigos? Que partida! Essa é a partida para entrar para a história, com certeza, para entrar nos livros aí, né? Para ensinar xadrez, tanto a abertura, quanto o meio jogo, quanto os finais, né? Incrível aí a partida. Vamos dar uma... Eu fiquei curioso aqui, vamos colocar o relatório aí do chess.com, vamos ver a precisão aí dos jogadores, mas eu acho que deve ter sido muito grande aqui. Vamos colocar aqui geral o relatório do chess.com. Ele já salvou aí a partida, vamos ver se o relatório está pronto. Tá demorando um pouquinho porque foram muitos lances, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no relatório, olha só. Isso aqui são dois gigantes no tabuleiro, né? 98,6% de precisão do Magnus Carlsen contra 97,5% de precisão aqui do Aronian. Tem um fato curioso, olha só, ninguém errou. 4 imprecisões do Magnus Carlsen, 5 imprecisões do Aronian. Não houve um erro na partida, né? Olha só as estatísticas, 65 dos lances do Magnus Carlsen foram os melhores contra 57 foram os melhores lances do Aronian. Isso não existe, né, pessoal? 7 lances excelentes, 11 lances excelentes aí do Aronian, 12 bons, 14 bons, 4 de livro. E aí apenas 4 imprecisões, 5 precisões. Agora, o mais curioso de tudo é o gráfico. Olha só, ninguém errou, mas o Magnus Carlsen de um ponto em diante, mesmo sem o Aronian cometer erro ou imprecisões, a pontuação do Magnus Carlsen começa a subir, né? É uma coisa incrível esse final que ele jogou, que muita gente consideraria um final empatado, e o Magnus Carlsen vai, pouco a pouco, né, ficando melhor, né? Uma coisa incrível aqui esse gráfico aqui da partida. E mais incrível ainda é o Aronian não ter errado e ter perdido, né? É muito legal essa partida aqui. Beleza, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência. Quero agradecer também a todo mundo que está ajudando aí, apoiando o canal a chegar próximo aí dos 100 mil inscritos. Vamos ver se a gente termina aí 2019 com 100 mil inscritos. Realmente eu tenho pedido ajuda aí nesse final de ano e o crescimento do canal tem aumentado. Quero agradecer aqui realmente, porque estou começando a acreditar aí, na verdade não, já tenho certeza de que a gente vai conseguir chegar aí em 100 mil inscritos até o final do ano. Beleza, gente, é isso. Muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!